2 Timóteo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. O propósito da mensagem de hoje, irmãos, é levar a cada um de nós, a cada uma das ovelhas, olharmos para dentro de nós e avaliarmos o que ou quem nós temos levado conosco nesta caminhada. Então a proposta dessa mensagem é você olhar para dentro de si e você analisar, observar o que ou quem você tem carregado com você ao longo da caminhada. Em uma caminhada sadia com Cristo, é preciso deixar coisas para trás e é preciso conservar coisas dentro de nós, conosco. Amém? Em uma caminhada sadia com Cristo, precisamos fazer renúncias, precisamos nos abster, precisamos abrir mão, precisamos perder, precisamos, irmãos, deixar coisas para trás e precisamos conservar outras sempre conosco. Então, arrume as suas bagagens, pois o inverno está chegando. Então, vamos lá. 2 Timóteo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Só até aí. Quero chamar a atenção para os versículos que nós lemos para um adjetivo: irreconciliáveis. É muito forte, irmãos. Paulo está escrevendo para Timóteo, para o jovem pastor Timóteo, dando orientações de cunho moral, espiritual, ético, como cuidar das ovelhas de Cristo, como servir a Deus, entre outras coisas. Ele diz que são tempos trabalhosos, de muito trabalho, de muito esforço, de muita entrega, vou trazer para a compreensão dos irmãos, de muitas lágrimas, de muita resistência, porque os homens serão amantes de si mesmos. E faz algumas citações: profanos, caluniadores, mas ele usa a palavra irreconciliáveis. E no final diz: destes afasta-te. A gente vê sempre a ideia do se aproximar, do amar o próximo como a ti mesmo, de ir atrás da 100ª ovelha, de ir pregar o evangelho a toda criatura, de ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente vê uma ordem de ir, de se aproximar, de ir ao perdido, se o teu irmão cair, se o teu irmão pecar contra ti, vai até o teu irmão. Mas aqui Paulo está orientando: destes, te passei uma lista de atitudes, de comportamentos, sabe, Timóteo, são irreconciliáveis. Você prega, fala, mostra, mas eles não se reconciliam, eles não são ensináveis, eles não mudam comportamento. Você fala a mesma coisa e eles deixam entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você quer
quer resgatar, você quer reconciliar, você quer trazê-los para Cristo, mas eles são irreconciliáveis. Timóteo, destes, afasta-te. Abra, por favor, em 1 Timóteo 4, vamos ler o versículo 1. 1 Timóteo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, o texto começa dizendo que expressamente o Espírito diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé. Irmãos, apostatar-se é diferente de você, sabe, ficar meio cabisbaixo, não sentir vontade de vir num culto, de desanimar-se ou de entristecer-se com alguém, com o pastor, com a igreja. Apostatar-se é diferente de esfriar-se. Passei um tempo na igreja, estava tão frio, sabe, sem vontade de orar, de ler a Bíblia e tal, mas eu ia no culto mesmo assim, sem vontade. Não, apostatar-se não é isso. Apostatar-se é a pessoa, sabe, em outras palavras, passar para o outro lado. Além dela deixar de buscar, ela se coloca contra. Além dela não buscar, ela critica, ela fala mal, ela crê diferente. Em vez dela reconhecer a Deus como seu único e verdadeiro Deus, é Jesus a quem Ele enviou, né? A pessoa passa a servir outros deuses, a ter comportamentos totalmente desconexos com a palavra de Deus, e a criticar aqueles que servem a Deus, a criticar aqueles que pregam a mensagem da cruz. Sei que é diferente né, apostatar de oposição, mas eles cumprem esse papel de opositores. Além de não buscar, eles criam teorias, trazem ensinamentos, fazem de tudo para impedir que as pessoas creiam, que as pessoas caminhem, ou tentam semear dúvida no coração das pessoas. Paulo, por diversas vezes, vai escrever alertando a igreja, e alertando a Timóteo, e alertando a Tito, e alertando a líderes sobre os gnósticos. Um forte movimento lá na era primeiro século, no segundo século da era cristã, que falam da gnose, né, do conhecimento. Eles defendiam que certas pessoas, elas eram mais iluminadas, recebiam níveis de conhecimento superiores, maiores, verdades além dos papiros, dos pergaminhos, além dos livros, recebiam revelações diretas e eram iluminadas, e tinha certo domínio sobre a ciência e o saber, e elas poderiam te ensinar coisas além. Tem coisas além do que está escrito aí. Não é isso assim, sabe? Não, homem e mulher, mulher e homem, relacionamento heterossexuais, isso aí é por conta do judaísmo, por conta não sei o que, patriarcado, questões sociais, e vem para tentar roubar a verdade do coração, tentando trazer ensinamentos diferentes
do que Cristo ensinou, do que a palavra de Deus ensinou. Então, no século I, II era cristã, e depois do século XVI e XVIII, com o iluminismo e tudo, a igreja sempre foi bombardeada, irmãos. E vivemos tempos difíceis, tempos do relativismo. Ah não, isso é relativo. Ah não, dízimo nada, dízimo é coisa do Antigo Testamento. Não, casamento, tudo é relativo, depende, sabe, depende. Eu não preciso ter igreja, eu não preciso ter pastor. Às vezes tem uma coisa que é verdade, é manipulada de forma a se adequar à verdade que a própria pessoa estabelece. Não, eu sou o templo. Eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou a igreja. Quando a pessoa já determina que ela não precisa estar congregando. Não, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor é Jesus. Jesus é o bom pastor, não preciso ter outro, não preciso ter pastor. A pessoa vai dialogando consigo mesmo, vai dialogando com outros e vai absorvendo, criando teorias e começa a atacar a palavra de Deus, ou a igreja, o evangelho, os ensinamentos que sempre recebeu. Isso é apostatar-se. Vamos ler 2 Timóteo 3, versículo 1. Nós já lemos, né? Nós já lemos. Perdão, vamos para 2 Pedro 3:3. Isso é algo tão sério, irmãos, que Judas, não, os Iscariotes, Judas escreve uma carta só para falar sobre esse tipo de gente. Judas escreve uma epístola só para falar sobre esses tipos de falsos profetas, de falsos líderes e do fim dos tempos. E Pedro também, 1ª, 2ª Pedro, vamos ler o versículo 3 do capítulo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Vamos para Mateus 24, versículo 12. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas, o que aconteceria? Se esfriaria. Então, nessa noite, eu quero dizer para você que o inverno está aí. O inverno está aí. O inverno está chegando. Muitas são as pessoas, irmãos, que têm desistido da caminhada. Muitas são as pessoas que têm abandonado a fé. Muitas são as pessoas que antes serviam a Deus e hoje servem a outros espíritos, a outros deuses. Antigamente a pessoa saía, né, da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda e vinha para a igreja evangélica. Agora temos visto pessoas saírem da igreja evangélica e irem para o Umbanda, irem para o Candomblé, irem para... saírem da igreja evangélica, irem para a igreja messiânica, entre outras seitas. Pessoas que antes pregavam, louvavam, cantavam, tocavam, serviam a Deus e hoje servem a si mesmo, servem a este mundo de forma desonrosa, de forma deplorável, entregues a vícios, a jogatinas, a bebidas, a libertinagem. Pessoas que serviam a Deus, homens que abandonaram sua esposa, seus filhos e hoje moram com homens. Mulheres que serviam a Deus, cultuavam a Deus, criavam seus filhos na igreja, hoje estão vivendo na libertinagem, trocando de companheiro como se troca de roupa, como se nunca tivesse botado os pés numa igreja, irmãos. Indiferente a tudo que é relacionado a Cristo. Cantava para Cristo, agora canta para esse mundo.
O corpo era templo do Espírito para servir as coisas do reino, e agora serve a vontade da carne, entre outras coisas, fria, congelada, igual o soldado invernal. Como está a sua vida espiritual? Porque essas pessoas, irmãos, elas não se viam assim. Elas nunca se imaginaram dessa forma. Não. Quando pregavam, quando dançavam na igreja, quando estavam no Leva Show, quando estavam nas escalas, quando estavam na portaria, quando abria e fechava a porta para o pastor entrar no carro, quando recebia uma consagração, uma unção sobre a cabeça, elas achavam que depois de 5 anos, depois de 7 anos, depois de 10 anos, estariam no estado que estão. Mas é um processo, é um descaso. Então cuidado, porque o inverno está aí. E o que você tem armazenado, o que você tem conservado com você? Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Timóteo, capítulo 4. Você atende, você conversa, você observa, praticamente, irmãos, é um déjà vu, as pessoas se afastando da igreja. A culpa é sempre de alguém. Raro. Quando a pessoa reconhece que ela já está voltando. É raro, irmãos, alguém reconhecer que a culpa é dela. Não, foi por conta do pastor AB. Não, foi por conta da irmã fulana. Não, porque fizeram isso comigo na igreja, irmãos. Entre 90 e 2000, eram 22 mil igrejas. Agora são 117 mil e poucas igrejas. São quase 120 mil igrejas. Será que nenhuma serve? Não, e igreja, eu estou falando de denominação, estou falando de... Uma igreja tem 3 mil igrejas. Uma igreja tem 3 mil templos. O que eu estou querendo dizer para você, que no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, lá para a década de 90, 2000, tinham 22 mil igrejas. Hoje são 117 mil e poucas igrejas, irmãos. E essa igreja tem uma missão, tem uma congregação. Hoje em dia tem igreja que é tipo shopping de igreja. Shopping de igreja. Primeiro piso, Batista. Segundo piso, Universal. Terceiro piso, Assembleia. Quarto piso. Para a escada rolante e fala assim, meu Deus, minha igreja no próximo. Agora fica no elevador e fala assim, qual andar? Não andar, tá Universal. Beleza, então, terceiro. E você já? A senhora no segundo, já abre, a pessoa sai. Porque é uma igreja em cima da outra, irmãos. Pastor fala, paz do Senhor. Outro pastor, paz do Senhor. Eu vou começar o culto. Tá beleza, o meu começa às 19. Fala paz. Às vezes o irmão fala assim, pastor, estou esperando terminar aqui que eu vou atravessar a rua para ir na igreja do pastor ali. Que é uma igreja. Então será que entre as 117 mil igrejas nenhuma presta? Pelo menos cada igreja tem um pastor ou um líder. Às vezes tem 2, 3. Será que nenhum deles serve? Mas a culpa é sempre de alguém. Não estou indo para a igreja tal, já fui da igreja. Mas o que aconteceu? Sabe, é muita fofoca. Não, é muito. Capítulo 4, vamos ler do versículo 6 em diante. Vamos ler, irmãos, desde o versículo 1. 2 Timóteo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina.
porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Inclusive, irmãos, tem pastores que é refém da ovelha. Ai, meu Deus, eu vou falar não, porque amanhã ela está em outra igreja. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo está falando, Timóteo, sofra as aflições, cumpra o teu chamado, seja sóbrio. Para mim resta pouco. Eu já estou para cumprir a minha jornada. Paulo estava preso em Roma, sabia o que lhe esperava, não se desesperou, não se esfriou, gastou o tempo que tinha para motivar pessoas, para influenciar pessoas, para escrever à igreja e dizer: vocês precisam estar animados, vocês precisam estar fervorosos. Talvez você esteja passando por uma luta, talvez você esteja passando por uma adversidade, mas Deus é contigo. E ele estava para ser morto, ele estava preso, ele não estava, irmãos, em Orlando, ele não estava no Beto Carreiro, ele não estava, irmãos, recomeçando a vida em Gramado. Ele estava preso por causa do Evangelho. E está escrevendo, tem gente se esfriando, tem gente se desanimando. Nós vamos ver que na prisão dele, lá em Atos, a gente vai ler Atos 27, aí vai voltar, né? 26, 25, a gente vai ver que estão esperando ver se ele oferece alguma coisa. Toda vez ela deixou 2 anos ele preso lá, e ia lá para ver se ele ia dar propina, mas Paulo não dava propina. Testemunhava sua fé diante de Festo, diante de Agripa, de quem fosse. Berenice estava ali. Ficavam aguardando para ver se ele oferecia alguma coisa pela sua liberdade. Não, mas a fé dele não tinha preço, o amor dele não tinha preço. E agora no final da sua jornada ele está orientando, o inverno está chegando. O inverno espiritual, porque a gente vai ver o inverno natural ali, que ele vai citar, mas aquele amor queria se esfriar de muitos. Paulo estava experimentando isso. Pessoas que ele discipulou haviam abandonado a fé. Pessoas que ele cuidou, sabe, que ele anunciou a palavra, que ele cuidou tal, já não estavam mais caminhando com Cristo. Pessoas que estavam cheias de gás enquanto ele estava lá, agora estavam vivendo totalmente alheios ao Evangelho, à palavra de Deus. Vocês estão compreendendo, irmãos? E Paulo estava lá. Bom, tem alguns que são incorrigíveis, mas tem uns que eu preciso orientar. Muitos estão se esfriando, mas eu tenho que manter os aquecidos quentes. Demas e outros se perderam, mas eu vou escrever para Timóteo. Eu vou pedir para trazer João Marcos. Eu preciso motivar pessoas, porque vale a pena servir a Jesus. Vale a pena caminhar com Jesus.
Não tem nada mais precioso, mais importante de que ter a vida nas mãos de Cristo e de fazer a vontade de Deus. Eu sei que vocês passam por aflições, eu sei que vocês passam por perseguições, eu sei que vocês passam por dificuldades, mas ei, mantenha firme a sua convicção, a sua fé, porque vale a pena seguir a Jesus. Aleluia. Eu não sei quantas cartas Paulo recebeu de consolo, não sei, mas eu sei que ele estava consolando, ele estava motivando, ele estava influenciando. Vale a pena seguir a Jesus. Estão pregando mentiras? Estão. Estão enganando? Estão. Estão se vendendo? Estão. Estão prostituindo, né, as coisas de Deus, entre aspas? Estão. Mas mantenha-se firme com Jesus, como uma noiva de Cristo deve se manter. Combati o bom combate. Os 6 irmãos dão uma ideia de oferta, sabe? Vão me matar. Chegou a hora de eu apresentar a minha oferta, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Ponto. Sabe, irmãos, o que é você ganhar cidades para Cristo? Sabe o que é você abrir igrejas aonde você vai passando? Sabe o que é você fazer discípulos? Enviar pessoas e cuidar de pessoas? Escrever carta dizendo: lembro de vocês nas minhas orações, amo vocês. E no final da sua jornada está ali dizer: só Lucas. Só Lucas se faz presente. Só Lucas está comigo. Mas eu quero dizer para você que nos dias, ou nas noites, ou nas situações em que você achar que nem Lucas está contigo, Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse: não, eu vou para junto do Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviei para vós o Consolador. Paulo, naquele momento de aflição, por mais que escrevia, motivando, orientando, ele parou, olhou, foi para um lado, foi para o outro, foi para o outro. Quando eu olho, só vejo Lucas. Às vezes na sua vida você olha e fala: meu Deus, eu não vejo ninguém. Mas saiba que o Espírito Santo se faz presente. Quando ninguém estiver. Nas noites mais frias, sombrias, desérticas, aquele que te chamou se mantém do teu lado. Só Lucas está comigo. Ponto. Toma Marcos e traze-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado.
Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onéssiforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Amém. Claro que Paulo está falando aqui de um inverno literal. Paulo já havia sofrido bastante, muitos golpes, né? Passou por situações, tinha um espírito na carne, que o texto não é bem claro do que é. Porém, era um homem já experimentado, com a vista cansada. Um homem que tomou muitos golpes, que fugiu da morte. Fugiu, na verdade, foi salvo da morte em várias oportunidades. E já com o corpo cansado, os golpes físicos, mas vemos que a fé dele é inabalável. Mas ele fala: vem depressa. Vem depressa. Eu não vou durar muito. Eu não tenho muito tempo. Traz João Marcos também. Tipo, antes de morrer, antes de ser, né, oferecido por aspersão como um sacrifício, ainda tem coisas que eu quero viver. Tem coisas que eu quero fazer. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. A minha fé está aqui intacta, ninguém mexe nela. Amém. Até porque viver é Cristo, morrer é lucro. Mas ainda posso ganhar alguém. Eu ainda posso motivar alguém. Marcos pode escrever algumas coisas. A palavra pode chegar em algum lugar. Então, mesmo em meio a lutas e perseguições, injustiças e açoites, e a minha vida correndo risco de morte a vida inteira, a minha vida tem sentido. A minha vida tem propósito. Eu cheguei até aqui, cheguei até Roma, e minhas prisões colaboraram para isso. Tudo de ruim que me aconteceu serviu para que eu chegasse aonde estou, para que eu fosse quem eu sou. Tem pessoas que vitórias afastam de Deus. Um emprego, um relacionamento. A pessoa está caminhando com Jesus, começa a namorar, Jesus já não serve mais. A pessoa está pedindo um emprego, consegue um emprego, Jesus já não é mais importante. Mas Paulo está vindo de uma situação de que é tomado. Me tomaram isso, me tomaram aquilo, me tomaram isso, me tomaram aquilo. Pessoas me traíram, pessoas me abandonaram, caluniaram, e ninguém foi na minha defesa, sabe? Você está ali sendo levado para ser julgado injustamente, olhar para um lado e para o outro, ninguém vai te defender. Mas que a graça e a paz seja convosco. Amém. Então o inverno estava se aproximando, o frio estava vindo, e ele pede 3 coisas que nós lemos. Ele pede a capa, ele pede seus livros, e ele pede o pergaminho. Não vou me estender muito, porém, nós entendemos que a capa, ela vai atender sim uma necessidade física de um prisioneiro com limitações físicas, em prisões inóspitas, lugares úmidos, frios, com feridas e com coisas mal cicatrizadas, onde qualquer pneumonia, onde pode ser fatal. Traz a minha capa para eu poder me aquecer. Então nós vemos, irmãos, que a capa atenderia a necessidade do corpo. Nós vemos também a preocupação de Paulo com seus livros.
um homem inteligentíssimo, um dos homens mais sábios de sua geração, aprendiz de Gamaliel. Filósofos gregos admiravam Paulo e achavam Paulo um iluminado. Paulo pega essa iluminação, essa glória, e trata como se não fosse nada, como se fosse esterco, e fala: ó, profundidade das riquezas, da sabedoria, e exalta Cristo. Aleluia. Fala de Cristo. Mas ele era um homem letrado, um homem estudioso, um homem sábio. E no fim de seus dias, o que ele quer? Ele quer ler. Pode ser que alguma coisa tenha passado desapercebido. Sabe, a vontade de aprender. A pior coisa para o indivíduo é quando ele acha que não tem mais o que aprender. Tem crente que começou ontem à tarde na igreja e acha que não tem o que aprender. Pessoas que não são ensináveis. Não são ensináveis. Bom, quero ensinar uma coisa para vocês. A pessoa falta. Bom, indico que vocês leiam esse livro, indico que vocês vejam esse vídeo. A pessoa não lê, a pessoa não assiste. Dá uma ideia de que a pessoa é detentora de todo o saber, que não precisa de nada, não precisa de ninguém. Mas o autor das epístolas, das cartas, fala: traz os meus livros. Não posso afirmar, mas vai que ele tivesse também no diário. Não terminei de escrever ainda. Eu quero ver se eu deixei passar alguma coisa. Porque pessoas lerão. Pessoas poderão ser motivadas com isso. Se eu tiver com os meus livros aqui, o pergaminho, e Lucas está aqui, e se João Marcos vier, eu pego e entrego a eles. Eu tenho um legado para deixar. Posso não ter dinheiro, posso não ter posses, bens, mas eu tenho conhecimento de Deus. Palavra. Será que eu preguei tudo que eu tinha que pregar? Eu vou morrer daqui a pouco. Será que tem alguma vida que ainda pode ser alcançada com a minha mensagem? Um homem que trabalhou incansavelmente, mas não mostrava desgaste, não mostrava desânimo. Às vezes a pessoa assume o ministério um mês, no mês seguinte já quer entregar. Assume a célula num semestre, no outro semestre, ai meu Deus, veja outro líder. Eu digo por mim, irmãos. Há um tempo atrás eu desestabilizei a igreja. Estávamos vendo alguém que pudesse cuidar dos irmãos. Envergonhou-me. Vocês são, junto com a minha família, o mais precioso, o mais valioso e o mais importante que Deus já me deu. E eu não passei 0,0001% do que Paulo passou. A gente por muito menos, irmãos, a gente murmura, a gente por muito menos quer jogar a toalha. Paulo está preocupado se ele fez para Cristo tudo o que ele podia fazer. Será que a gente colocaria a nossa vida em risco pelo Evangelho hoje? Tira a minha vida. Paulo estava disposto a cada dia a fazer isso, como ovelhas, sabe? Levá-las para o matadouro mesmo. Então não são lutas, não são provações, não são tribulações, nada, irmãos, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem Demas, nem Alexandre Latoeiro, não, nenhum deles, porque a minha aliança firme, sólida, fiel e eterna é com Cristo. Aleluia. Se me decepcionaram, esse alguém não foi Cristo. Se me caluniaram, difamaram, viraram as costas para mim, esse alguém não foi Cristo. Então, Timóteo, vale a pena seguir a Cristo, servir a Cristo. Aleluia. Talvez depois do inverno eu já não esteja aqui. Então vem depressa e vem antes do inverno e traz a minha capa. Capa, ó. Estou aqui. Falei, o povo bota no 22.
Eu vou de blazer. Para quê? Para ficar aquecido. Existem necessidades que precisam ser supridas. Você precisa cuidar do seu corpo. Você vive uma vida sedentária. Você se alimenta bem? Ou você só come besteira? Pastor, não, isso não é mensagem bíblica, não, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Eu vou tomar puxão de orelha se eu ficar me insistindo muito, porque eu não vou no médico, eu não gosto de ir ao médico. Ter que ir no dentista até agora não fui. A Betânia fica... Mas é erro do homem. É erro nosso. Cuide do seu corpo. Claro que você não vai entrar numa zumba doida da vida aí, meter né? Vigia. Mas vai para academia, vai malhar, vai cuidar do seu corpo. Leia bons livros, cuide da sua mente, cuide da sua alma. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Paulo já estava com a morte dele ali, ó. Já virando o viaduto ali do Albert, entrando aqui quase chegando na Praça da Corinto, mas ele queria aquecer o corpo. Traz os meus livros, ele queria aprender. Necessidades físicas são supridas fisicamente. Necessidades da alma são supridas. Então esse só trabalha, não para, não vai numa praia, não vê sequer um filme, não sai para tomar uma casquinha com seu marido, com a sua esposa. Talvez você até envolvido no reino, mas é reino. A sua alma tem necessidades. Não adianta ficar enfiado na igreja, não. Ficar enfiado o tempo todo na igreja, não. Graças a Deus, aqui a gente não tem esse problema. Mas, pessoa que as saídas dela é só vai para a igreja, não sai para lugar nenhum. Esposa, vamos dar uma volta. É mesmo? Ai meu Deus, aonde? Vai ter um culto na igreja ali, na Assembleia. A varona está assim, é hoje! É hoje! Ela quer a capa no corpo. Ela não quer. Mas não saem. Necessidades do corpo têm que ser cuidadas. Necessidades da alma têm que ser cuidadas. Você ir na praça, não precisa ter dinheiro não, muito não, vai na praça ali, mas muito cuidado também com o excesso. A pessoa senta no sofá ali e vê, irmãos, uma série de manhã até de noite. Eu ia trazer a mensagem aqui, né, quando Jesus ensina a dormir. Alguém que tem gente assim, a minha mensagem. Irmãos, e o mais importante, né, os pergaminhos, porque ele fala principalmente os pergaminhos. Tem gente que cuida do corpo, do físico, tem gente que cuida da alma, mas são despreocupadas com o espírito. Os pergaminhos eram os escritos, os pergaminhos eram os profetas, os pergaminhos eram os Pentateucos, os pergaminhos era a palavra de Deus, principalmente os pergaminhos. Eu quero ler a palavra, eu quero estudar a palavra. Sabe que você tem a vista cansada e talvez não tenha iluminação devida, mas você querer estudar a palavra.
Hoje em dia, irmãos, tem curso online. Hoje em dia tem Bíblia no celular. Hoje em dia tem Bíblia, irmãos, de tudo que é jeito. Mas que valor nós temos dado aos pergaminhos? Por isso que tem muitas pessoas congeladas espiritualmente, esfriando-se espiritualmente. São pessoas legais, bacana, pô, bacana, amigo, mas são frias espiritualmente. Você não vê a chama do Espírito nos olhos, porque não tem relacionamento com a palavra. Sabe, irmãos, estar no culto, estar em festa de família, estar na estação do BRT esperando um ônibus, é como se fosse a mesma coisa. Ir à igreja e sair da igreja era como, pronto, cumprir uma etapa. Você não vê a chama nos olhos? Tudo é igual, tudo dá no mesmo. Paulo, irmãos, viveu muito mais coisas do que nós, mas estava ali na expectativa de viver e de transmitir mais vida. Sabe, tem gente cansada de ser crente. Tem gente cansada de ser da igreja. Tem gente cansada de servir a Deus. Tem gente cansada de ter pastor. Tem gente cansada de congregar. Mas Paulo preso, prestes a morrer, tudo o que ele queria era poder reviver isso mais uma vez. Aleluia. Que são nossas lutas comparadas com as lutas que Paulo passou? A facilidade que nós temos de estar no culto e nós desprezamos. A facilidade que nós temos de assistir, de rever uma mensagem. Não entendi tal, alguma coisa. Você pode assistir a mensagem de novo. Mas muitos têm amigos na igreja. Tem familiares na igreja. Tem colegas. Só não tem envolvimento com os pergaminhos. Não conhece a palavra. Não vive a palavra. Não ama a palavra. Paulo diz para Timóteo: tu persevera a ler, sabe, a ensinar, a exortar. Perseverar, irmãos. Não é que seja fácil, mas nós precisamos perseverar. Aleluia. Pastor, o que vai acontecer se a gente não perseverar? O próximo Demas somos nós. Sim. O próximo Alexandre somos nós. Os próximos a irem um para um lado e outro para outro somos nós, porque é a palavra que nos sustenta. A amizade não sustenta, irmãos. Sustenta um tempo, 2 tempos, 3 tempos. Pastor não consegue sustentar uma pessoa na igreja. Cargo não sustenta ninguém na igreja. Eu já vi pessoas que eram do ministério, que trabalhava na igreja assalariada, e abandonou a fé. Então, assim, somente a palavra de Deus nos momentos difíceis, quando nos sentimos só, é que vai nos sustentar. Aleluia. Então, que mensagem ruim, que culto chato, valorize, ame, aprecie, persevere. É tão espiritual, irmãos, que você lê o livro de Judas, que é curtinho, teu olho já quer fechar. Seu olho já quer fechar. Vou ler o livro de Judas. Tá lá. Pede 1 João, vou lá pro finalzinho da Bíblia, vou ler o livro de Judas. Um capítulo. Vou ler. No versículo 3. Amanhã eu leio. Nossa, lançou o Wakanda para sempre. Vou sentar aqui e vou ver. Estou falando que é o filme mais recente que eu vi. Fui ver agora. Pantera Negra, Wakanda para sempre. Só verdade, bacana, filme assim, baseado em fatos reais, muito bom. Mas aí, 2h40, sei lá, não sei se é 2 horas e 40 minutos, sei lá,
Sei que o filme não acabava mais, irmãos. Cara, eu gostei desse filme. E o filme não acabava mais. Esse namoro aí e tal, e o filme não acabava. Mas eu queria ver o final. E depois dos créditos, eu queria ver o que vinha depois dos créditos. Aí, então, esse filme não acabou, não? Eu falei, não, acabou, mas não acabou. Porque depois tem o que vem depois dos créditos. Mas vai você sentar para ler a Bíblia. Igual muitos dos irmãos aí. No estilo asiático, no estilo japonês. Toda hora tem irmão que concorda com isso. Irmão, tem momentos que vai ser só você e Deus. Arigato? Vamos lá. Quem lê mais, aprende mais, se comunica melhor, adquire mais conhecimento e não é enganado facilmente. Quem para de ler a Bíblia, para de exercitar o entendimento das coisas de Deus. Quem não tem disposição para ler, deixa de aprender e para de crescer. Amém? E é isso. No demais, você tem a Bíblia, é só chegar em casa e ler. Porque assim como Deus falou comigo, Deus quer falar com você. Em nome de Jesus. Glória a Deus.